Eu sou professora do Departamento de Geologia, né, da UFOP, e coordenadora dessa iniciativa Geocalouros. Essa iniciativa, ela foi criada no ano passado, e aí esse ano, devido, né, às condições que a gente está vivendo agora de pandemia, a gente está fazendo algumas adaptações, mas o que era? Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Essa iniciativa, o objetivo dela é para tentar uma integralização dos alunos iniciantes do curso de geologia, né, visto que nesse início eles ficam muito voltados para as atividades básicas, né, das atividades, quer dizer, das aulas do ciclo básico, né, da engenharia, principalmente aqui. Então eles não têm contato com o departamento, com o curso, então é uma forma deles conhecerem também, conhecer os lugares, né, os vários locais que depois eles podem atuar profissionalmente, conhecer as diversas áreas que tem. Então, esse é o objetivo. E aqui a gente está fazendo uma adaptação, né, com essas atividades online. Essa é a segunda atividade, e com o título, né, Mineralogia para Todos. Depois, essas palestras, as lives, elas ficam disponibilizadas no canal do YouTube do PET Geologia, que está até o link também, que estava no cartaz, mas depois eu coloco aqui. Tem gente que me pergunta sobre certificado, né? O certificado, porque essa iniciativa de Geocalouros, ela é uma disciplina aqui na UFOP. Então, para os alunos, contam como horas extracurriculares. Então, para todo mundo, né, como para eles valer, então eu estendi para todos. Os que não são da UFOP, aí eu estou pegando os nomes, quem participar, e no final de todas as atividades, quem participar de 75%, né, vai ganhar um certificado correspondendo às horas dessas atividades, tá? Então, agora vamos iniciar, né, a de hoje. Hoje a gente, como convidado, a gente tem o professor Hodson de Abreu Marques, né? O Hodson, ele possui graduação em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Tectônica, Petrologia e Recursos Minerais, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, UERJ, e especialização em docência no ensino superior pela Faculdade São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Atualmente, ele é professor adjunto 3 do curso de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo e curador da coleção de Geologia do Museu de História, do Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo, MUSES, né, e ele atua na área de cristalografia, mineralogia, petrologia magmática, petrologia metamórfica e ensino em geociências. Né, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Hodson, né, por ter aceitado o convite, uma honra, né, tê-lo aqui, para as pessoas conhecerem, né, não só o seu trabalho. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com ele, então sei que ele faz um excelente trabalho também, para ele divulgar também os trabalhos que ele faz, né, no MUSES também. Então, sejam todos bem-vindos. Estou vendo também que tem vários ex-alunos meus aqui, né, então, com carinho aí que eu recebo todos vocês e passo a palavra, então, para o Hodson. E peço também, só um bonitinho, peço que todo mundo desligue o microfone, né, para deixar. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem escrever aqui no chat, e no final a gente faz as questões, né. Eu passo as questões. Então é isso, Rodson, é com você. Bom dia, Alice, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela essa iniciativa, parabéns pela essa iniciativa. Estou muito honrado em poder participar desse projeto. Agradeço aí a presença de todos, espero que vocês gostem do nosso bate-papo sobre mineralogia
E, como eu já falei, é muito gratificante para nós, professores, podermos ajudar de alguma forma nesse momento tão delicado. Então, espero que todos apreciem esse vasto mundo da mineralogia. Então, como eu conversei com a Alice anteriormente, a apresentação eu fiz voltada para leigos e também os iniciantes do curso de Geologia, Geociências, Engenharia de Minas, Química e todas as áreas afins. O que eu vou tentar abordar é a importância dos recursos minerais na atualidade, alguns aspectos históricos, como exemplo de algumas civilizações antigas, que nós aqui iniciamos um projeto em relação a isso, essa concordância entre os minerais e essas civilizações, o que eles utilizavam, como era o uso, vou falar um pouquinho disso para vocês, tentar fazer um resumo de algumas delas, algumas definições, conceitos, identificação, a importância das propriedades físicas para essa identificação, classificação dos minerais, algumas coleções, e eu vou citar como exemplo um projeto que a gente tem do Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo, e também alguns exemplos práticos. Na segunda-feira, aliás, na terça-feira, eu deixei lá algumas questões no Instagram para que o pessoal pudesse se divertir, tentar brincar um pouco com as amostras aqui do Laboratório de Macroscopia da UFES. E aí hoje eu vou dar essas respostas. Entre aspas, como se fosse uma aula prática. E a gente sabe que na mineralogia não é possível reconhecer minerais por foto, mas eu vou dar algumas dicas para vocês. E aí a gente vai utilizar algum macete quando for possível fazer esse reconhecimento. Na verdade, o que a gente está tentando fazer aqui é uma grande interação, tá? Então, eu vou começar aqui a nossa live. Então, os minerais e os produtos, digamos assim, derivados de minerais, eles figuram amplamente no crescimento da nossa cultura, como vocês vão ver nos próximos daqui para frente. E o desenvolvimento da tecnologia atual, digamos aí, desde o sílex, da Idade da Pedra, onde lascas eram utilizadas para caça, até mesmo os minérios de urânio para a ciência atômica atualmente. Então, a gente percebe que essa mineralogia, ela é para todos, todas as épocas, todas as sociedades, de alguma forma, elas utilizavam esses recursos. E mostrando que a mineralogia também, consequentemente, a geologia, elas estão tudo na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, a matéria-prima para a construção civil, mais uma coisa aqui, né, que vem nos dias atuais, se vocês forem ver dentro da casa de vocês, a gente tem tudo está relacionado à mineralogia ou à geologia. Então, os investigadores, eles aferiram a praticidade de determinados materiais como substitutos da matéria-prima e que habitualmente servem de base para construção de estradas e diversas outras situações na construção civil. Então, olha só, por exemplo, a gente tem aqui, né, botei um exemplo de uma casa e tudo que tem dentro, tudo que a gente pode utilizar, como, por exemplo, tijolo, bloco, a fiação elétrica, lâmpada, vidro, a pintura, até a tinta mesmo, alguns óxidos de titânio pode ser utilizado, calha, piso de pedra, forro de gesso, enfim. Basicamente, tudo que a gente encontra aí na nossa casa, a gente pode aplicar a essa importância dos recursos minerais. Então, também, aí outros exemplos que nos garantem a qualidade de vida nos dias atuais, que também advém aí dos recursos minerais. E aí, né, a gente consegue ver que até mesmo rodovias, ferrovias, estradas hidrelétricas, enfim, combustível, tudo de uma certa forma. Aqui eu não estou falando especificamente do mineral, mas eu estou falando do recurso mineral, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem um recurso que a gente utiliza bastante, que é o nióbio, que com apenas 100 gramas no meio de, digamos, de uma tonelada de aço, ele se liga e se torna muito mais forte e maleável. Então, por exemplo, carros, pontes, turbinas de avião, mas o que? Aparelhos de ressonância magnética, mísseis, marca-passos,
elétricas, usinas nucleares, sensores de sondas espaciais, praticamente tudo que é eletrônico ou leva aço fica melhor com um incremento do nióbio. Então, até mesmo os foguetes da empresa americana SpaceX, os mais avançados do mundo, levam também o nióbio. Então, a gente consegue perceber que a gente não vive mais sem os recursos minerais para a nossa sociedade. Tá? E agora eu vou falar rapidamente, falei do que a gente vive hoje, de como a gente utiliza, e vou dar um exemplo desses aspectos históricos aí das civilizações antigas. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Peraí que eu acho que alguém tá com o microfone ligado, tá dando interferência. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Embora a gente possa ver que esses aspectos históricos, né, com o surgimento da mineralogia como ciência, ele seja relativamente recente, a prática da mineralogia é tão antiga quanto a nossa civilização humana. Então, desde o início, né, na antiguidade, quando as civilizações tinham menos conhecimento científico, muitas gemas, os minerais, sempre tiveram essa aura de mistério. Algo que, digamos, quase que espiritual, muito por conta, olha só, da intensidade da cor dos minerais, do brilho, das formas e particularidades que são muito chamativas. E isso, ou seja, a gente está falando desse destaque das propriedades físicas. E essa é uma razão para que se encontre, muitas vezes, essa utilização em amuletos, talismãs, essas civilizações e como artefatos ao longo da história. Por exemplo, coroas de reis, rainhas, enfim. Aqui no Muses, como eu falei para vocês, a gente deu início aqui a um projeto para caracterização da pesquisa desses minerais nas civilizações antigas, bem como também a geologia da localidade específica de cada região. Ou seja, fazer a associação desses materiais que eles utilizavam, como era extraído, e os recursos minerais para os mais variados fins dessas sociedades. Então, mas o que eu falo, qualquer momento da história que a gente vai trabalhar, a gente vai encontrar essa prática. Por exemplo, a gente pode até observar a questão do mercantilismo, que era aquele conjunto de práticas econômicas desenvolvido lá na Europa, na Idade Moderna, aproximadamente, eu acho que entre o século XV e o final do século XVIII, se eu não me engano. E o mercantilismo ele acabou originando esse conjunto de medidas econômicas diversas, de acordo com os estados lá naquela época. E foi caracterizado, né, por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, o que é interessante a gente observar é que, naquele tempo, as políticas mercantilistas elas já partilhavam a crença de que a riqueza de uma nação residia exatamente na acumulação de quê? Metais preciosos. E a gente está falando de ouro e prata. Ou seja, são dois minerais que até hoje são utilizados na economia moderna. Como, por exemplo, vocês podem observar a cotação do ouro. Em termos de mineralogia, são minerais, né, se a gente falando mais estritamente dentro da disciplina da classificação, são minerais do grupo dos elementos nativos, né, de acordo com a classificação química. Então, a gente observa que o tempo inteiro essa importância. Vou citar aqui alguns exemplos, como no Egito Antigo, tinham pinturas em túmulos lá no Vale do Rio Nilo, feitas há quase 5.000 anos, que mostram vários artefatos feitos aí com malaquita, metais preciosos, como por exemplo. Aí eu tirei essas informações de um link, de um canal no YouTube, que até no final eu vou passar para vocês, que é bem interessante. Então a gente vê aqui, ó, no Antigo Egito, por exemplo, as próprias pirâmides, elas eram construídas de calcário. A gente tinha, por exemplo, várias peças construídas de quartzito, granito, diorito, basalto, malaquita, aí azurita e malaquita, lápis-lazuli, alabastro, né, que esse material muitas vezes é utilizado para esse nome para designar minerais como a calcita ou o gipso, próprio gipso aí, ouro, várias peças são encontradas, e a partir daí a gente observa essa importância
nas sociedades, para a construção de diversos materiais. Não só como amuletos, mas na própria construção civil da época. Aqui eu vou citar um exemplo até um exemplo que eu mesmo fui lá visitar. Eu tive em Dubai no início do ano, e lá tem o Dubai Fort, que está situado, né, esse museu, ele está situado exatamente no sul de Dubai Creek, que é uma área ali que tem muito comércio, que eles chamam de Al Souk. E eu fiquei praticamente hospedado em frente a esse museu. E para falar, eu fui lá 2 vezes para poder tentar fotografar e tirar o máximo de informações possíveis para a gente dar início aos nossos projetos. Então, esse museu aí, ele foi construído mais ou menos em 1790, é bem antigo. Mas, na verdade, ele não era um museu, era um forte de defesa. E mais tarde, ele acabou se transformando num arsenal de artilharia de armas. E também foi utilizado como prisão para bandidos. E, no caso, depois da configuração dos Emirados Árabes Unidos, acabaram-se nessas práticas aí, e o museu foi inaugurado na década de 70, para ser um museu oficial que exibe toda essa história de Dubai, sua herança original, e também, né, foi construído também um acesso subterrâneo, que inclusive para acessar a gente tem que passar por uma rampa espiral, tem que descer essa rampa, e foi adicionado a esse forte aí. Então, o que acontece? Esses visitantes do Museu de Dubai, eles têm a oportunidade de obter um conhecimento rico, vasto, da história muito antiga de Dubai, que acabou interagindo com diferentes pessoas e civilizações ao longo da história do Oriente Médio. Então, o museu ele é composto por uma ala de monumentos que exibe vários monumentos antigos, como cerâmicas, armas, túmulos, edifícios e comunidades urbanas, e é nesse local que a gente encontra os correspondentes com os materiais geológicos e minerais daquela sociedade antiga. Aí tem alguns exemplos, como, por exemplo, colares de contas, né, de diferentes tipos, aí como ágata, cornalina, bronze, conchas, aí do primeiro milênio antes de Cristo, né, cornalina, para quem não está acostumado com o termo, é um termo gemológico que a gente utiliza para designar uma variedade de calcedônia de coloração vermelha, às vezes marrom amarelada ou marrom avermelhada, e basicamente ela é utilizada, vocês vão encontrar isso quando estudarem gemologia ou algo associado, tá? Pedras preciosas, semipreciosas. A gente também pode observar lá anéis de bronze extraídos de túmulo, também ali do primeiro milênio, vasilhas de bronze, decorações em estuque, contendo desenhos geométricos florais, aí já depois de Cristo, né, do século IX ao século XII depois de Cristo. E esse estuque, na verdade, ele é um tipo de argamassa feita com pó de mármore, cal, uma granulação bem fina, gesso, areia, com o qual aí a gente cobre paredes, tetos, ou se fazem diversos tipos de ornamentos. Então, se vocês forem visitar esses museus de história, esses museus que têm arqueologia, com certeza vão encontrar artefatos e mineralogia e geologia associada, e como aquela sociedade antiga ela utilizava os recursos minerais em seu benefício. Tá? Aqui tem a parte da escavação, né, onde ficava um centro comercial, bem interessante, e até mesmo em passagens da Bíblia a gente encontra algumas citações. Por exemplo, olha só, não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu acho que eu tenho como marcar aqui, deixa eu só ver. Eu tenho como marcar aqui, ó. Então vocês podem ver aqui, ó, jaspe, ouro, vidro puro. Vidro puro, na verdade, não é um mineral, mas podem ser recursos minerais, ou até mesmo na aplicação de gemas, uma vez que a gema ela pode ser de material sintético, jaspe, safira, calcedônia, quartzo, esmeralda. Aí vem uma denominação aqui, ó, sardônica ou sardonyx,
que na verdade é um nome gemológico, uma variedade de calcedônia bandada. Bandada, na verdade, não é um bandamento metamórfico. Nesse caso, é uma alternação de níveis, uma alternância de níveis, tá, entre o sardo e o ônix. Aí vem o sárdio ou sardo, que é uma variedade translúcida, marrom, às vezes marrom avermelhada da calcedônia. Crisólito, berilo, topázio, crisoprásio, jacinto. Aí esse nome jacinto é geralmente dado ao zircão amarelado, que tem, né, uma palavra de origem indiana. Então, na Idade Média, todas as pedras amarelas de origem indiana eram chamadas de jacinto, mas hoje esse termo se restringe basicamente ao zircão de cor amarela. E o nome zircão, inclusive, ele vem do árabe, né, zarqum, ou seja, vermelho, ou também alguns historiadores dizem que é da palavra persa, zargum, que também significa dourado, né? Então, olha só, a variação de cores entre o zircão, entre o vermelho, o amarelo, o dourado. Tá? E, além disso, a gente pode observar aqui que muitos desses materiais ele já têm essa característica gemológica. Então, até conversei com um aluno meu que está estudando isso, o Fernando, ele disse que esses, né, era basicamente para descrever as vestes sacerdotais dos sacerdotes, algo do tipo. Então, a gente vê que muitos dos minerais e gemas, eles asseguram lugar na religião moderna, como nas religiões antigas. Tá? Então, na religião moderna, como pedras preciosas que adornam a tiara de mitras do Papa, bispos, santuários, relicários, imagens sacras encontradas nas igrejas cristãs. As religiões de matriz africana também, elas são repletas de materiais gemológicos que a gente pode estudar. Tá? Então, aqui a gente observa essa importância. Olha só, Bíblia e os minerais. Eu peguei um exemplo rapidinho para vocês darem uma olhada, todos aqueles que foram descritos. Vou falar rapidamente da jade, que era uma pedra utilizada em diversas civilizações, América Central, China, Nova Zelândia, em diferentes continentes, inclusive. Aí a gente vê, né, em Belize, na América Central, perto de uma vila chamada Blue Creek, provavelmente nas ruínas da cidade maia, que todo esse material foi encontrado, e nesse caso aí foram resgatadas aproximadamente 900 peças de jades ofertadas aos deuses que eles cultuavam há mais de 1.500 anos. Então, depois da morte de um rei, como nessa apresentação que a gente pode ver aí. Tá? Então, o adorno para a orelha direita, esse adorno para a orelha direita, aí, ele tem basicamente uns 9 centímetros de diâmetro, ou seja, eles já conseguiam confeccionar materiais, entre aspas, de joalheria. Aí, por exemplo, as ruínas da cidade maia de Copán, em Honduras, tá, que a gente observa que um arqueólogo, provavelmente fazendo uma escavação cuidadosa aí de um esqueleto encontrado nas ruínas dessa cidade. Então, perto do pincel ali tem um adorno peitoral de jade, de um guerreiro, provavelmente, que inclusive tem incrustações de jade em seus 2 dentes, né, o que era descrito aqui, e até mesmo nas unhas deles. Eu não sei como é que eles faziam isso, mas provavelmente era algo que eles botavam por cima, né? Aqui a gente tem também esse tique na Nova Zelândia, possui uma forma de uma figura humana pequena, parecendo distorcida. Então acreditava, as civilizações Maori, elas acreditavam que tivesse propriedades mágicas e muitas vezes eram utilizadas como amuleto e também pelos guerreiros para espantar os inimigos. Não só os inimigos, mas como os espíritos, os maus espíritos. Aí a gente tem, né, a jade, que na verdade ela é constituída, pode ser constituída por 2 minerais, como a jadeíta, que é um peroxênio, ou a nefrita, que é um anfibólio, como é que a gente vê aqui. Tá? Então aqui tem os lugares no mundo onde há essa ampla ocorrência de jade, vamos dizer assim. Então, a gente observa aqui praticamente em todos os continentes. Tá? Vou sair um pouquinho dessa questão histórica, a gente ainda tem muita coisa para falar, aí que parece que mexeu aqui. E voltou. Só um minuto, perdão. Só que vocês fazem uma revisão aí.
Então, então tem bastante coisa para ser falada sobre essas civilizações antigas e, como eu já falei, a gente está começando, iniciando um projeto para fazer essa relação aqui na UFS. Tá? Então, vou falar rapidamente dessas definições e os conceitos da mineralogia para a gente poder adentrar e entender um pouco melhor esse universo vasto, esse universo que chama muito a atenção das pessoas, principalmente dos leigos. E quando a gente fala de mineralogia, para nós que já estamos na universidade, a gente pensa naquela diversidade de minerais e onde vai ser aplicado dentro da geologia, se é na petrologia, se é na prospecção, se é na sedimentologia, mas para a nossa sociedade, os leigos, as pessoas que não estão estudando dentro das universidades, elas acabam aplicando muitas vezes para o esoterismo, às vezes para religiões, para tentar alguma cura de alguma coisa. Então, esse mercado ele tem sido bastante aceito, inclusive bastante lucrativo. Tá? Reparem que eu não estou fazendo nenhuma discriminação, nada disso, eu só estou falando em questão de mercado e como esses materiais são utilizados nos dias atuais. Tá? Então, a mineralogia, ela é, aí como está na descrição, campo, né, de estudo integrado, relacionado intimamente, de um lado com a geologia e de outro lado com a física e a química. Principalmente, nós veremos hoje aqui a química. Eu botei uma definição que eu acho bastante interessante, que para a gente determinar o que é um mineral, tem que seguir obrigatoriamente todas essas premissas, como, por exemplo, elementos ou compostos químicos inorgânicos com composição química definida variável dentro de certos limites. Esses certos limites é que alguns minerais eles podem ter uma troca catiônica, né, digamos, um fenômeno cristaloquímico, onde, no caso, eu vou até citar o exemplo como olivina, que apresenta uma solução sólida por substituição iônica, e a gente vê que essa substituição ela pode ser completa entre os pares atômicos de magnésio e ferro, uma vez que ela é um nesosilicato de ferro e magnésio, que formam, respectivamente, a fosterita, né, no caso o magnésio, e a faialita com ferro. Então, essa troca ela pode ser feita dentro dos minerais, ou seja, a composição química é definida, mas tem certos limites de trocas catiônicas dentro dos sítios cristalográficos. Tá? Outra coisa também importante é estrutura interna cristalina característica. E aí que vai nos remeter às leis da cristalografia, que aí muitas vezes é temida pelos alunos, mas ela é muito importante para a mineralogia. Então, já vou começar a falar logo que, sem a cristalografia, já temos uma barreira enorme para entender a mineralogia. Então, quando a gente fala dessa estrutura interna cristalina característica, já temos que imaginar aquela divisão dos 7 sistemas cristalográficos: cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal, ortorrômbico, monoclínico, triclínico e as 32 classes que a gente consegue subdividir esses 7 sistemas. Então, tudo isso daí vai ter que estar associado à mineralogia. E formados naturalmente como processos, né, como resultados de processos geológicos na Terra ou em corpos extraterrestres. É até interessante que lá no nosso museu a gente tem uma amostra de meteorito com olivina, e aí ela gera muitas dúvidas, muitos estudos, é bem interessante. Então, só para concluir essa questão das definições, no caso, o mineralogista, quando ele vai trabalhar a partir dessas definições, ele vai poder, por exemplo, coletar, pode ir no campo, pode cartografar todas aquelas informações rochosas, dos depósitos minerais, as feições estruturais que, porventura, ele possa encontrar, ele vai encontrar, depois submeter esses espécimes minerais que ele coletou a exames minuciosos no laboratório, utilizando técnicas químicas, por exemplo, testes de HCl, carbonatos, né, calcita aragonita, por exemplo, testes de propriedade física, que é muito importante, como dureza, traço, e aí tem que se levar em consideração para a mineralogia que as propriedades cristalográficas, físicas, químicas, elas estarão intimamente
relacionadas, tá? Mas, ao mesmo tempo, elas acabam sendo interdependentes. Ou seja, a gente pode estudar elas de formas separadas, mas, para a identificação de mineralogia, teremos que unir todas essas áreas, tá? Física, conceitos químicos e conceitos cristalográficos, além da geologia, tá? Dos processos geológicos, certo? Então, não adianta, muitas vezes, a pessoa chegar, me dar o mineral e fala assim, identifica aí. Eu vou ter que olhar com calma, vou ter que analisar, procurar padrões, e a partir daí a gente faz a resposta correta, a gente dá a resposta correta, adequada. Então, para a gente fazer isso, para nós utilizarmos desses conceitos para classificar os minerais, precisaremos entender as propriedades físicas. Aqui é o estudo detalhado das feições macroscópicas de todas as situações que envolvem o mineral. Então, por exemplo, eu botei aqui hábito, clivagem, dureza, cor, densidade, traço, transparência, brilho, magnetismo, eletricidade, radioatividade. Então, tem mais outras propriedades físicas, só vou citar algumas aqui. Por exemplo, o hábito, o que a gente vai trabalhar bastante hoje, ele costuma ser, ele costuma ter uma definição que é a forma externa do mineral, ou seja, a forma agregada que o mineral ele apresenta, e vai refletir muitas vezes a estrutura cristalina, a cristalografia do mineral. E quando esse mineral for bem formado, ou seja, o édrico, com faces bem desenvolvidas, teremos como associar essa propriedade, obrigatoriamente. Tá? Então, nesse caso aí, tem que levar em consideração a cristalografia. Todos aqueles exemplos que eu citei, dos sistemas cúbico, tetragonal, hexagonal, até o triclínico. Aí, outro aspecto importante é a clivagem, como, por exemplo, propriedades relacionadas à tendência que o mineral tem de se romper em resposta a um esforço que ele foi submetido. Tá? Além disso, as clivagens, elas refletem a estrutura cristalina. Então, olha só, a gente vai ter características que começam a reverberar uma na outra. Então, é interessante a gente olhar cada uma independente, mas sempre tentando fazer essa associação. Aí tem uma outra propriedade, como, por exemplo, a dureza, que é muito interessante, esses testes nos laboratórios de mineralogia, e basicamente ela é definida como a resistência da superfície lisa que a gente pode arranhar ou riscar, tá, o material. Tem até uma escala que a gente pode variar de 1 a 10, a gente encontra essa variação de 1 a 10, em que 1 é o menos resistente, representado pelo talco, e o 10 é o mais resistente de todos, representada pelo diamante. Então, a utilização desses minerais representativos ela é bastante interessante para a gente tentar fazer essa associação. Eu estou citando aqui alguns exemplos de uma forma mais simples, tá, pessoal? Porque a gente está fazendo essa apresentação voltada para os calouros. Então, claro, nós temos mais definições e mais aplicações em relação a essas propriedades. Tá? Aí, por exemplo, cor. Cor todo mundo pode achar muito fácil, só que ela pode enganar muito na mineralogia. A gente observa alguns minerais, como por exemplo a cianita, que o nome dela vem do grego ciano, todo mundo acha que ela tem que ser obrigatoriamente azul. Aí é um grande engano, porque pode ter variedades de coloração verde, pode ter preta, pode ser incolor, e aí teremos que utilizar outras propriedades para tentar identificar esse mineral, como, por exemplo, a própria dureza que eu citei. A cianita, ela tem dois tipos de dureza diferentes. Então, na direção de maior elongação do cristal, ela tem dureza 7. Perpendicular, ela tem dureza 5. Perpendicular, ela tem dureza 7. Então, essa característica, ela faz com que a gente consiga chegar a um resultado da classificação melhor do exemplo da cianita. Então, os minerais eles podem ter uma diversa variedade de cores, como, por exemplo, os berilos. As variações gemológicas podem variar entre esmeralda, água marinha, que é azul, o heliodoro é a variedade amarela, a goxenita ela é incolor, a morganita é rosa, que aí há a presença de impurezas, ou seja, elementos químicos que foram agregados ao mineral devido a um defeito cristalográfico. E aí,
como, por exemplo, o berilo pode variar de cor de amostra para amostra. Tá? Em outros minerais, essa propriedade, a cor, ela já passa a ser característica, ela não muda. Como, por exemplo, a rodonita e a rodocrosita. A rodonita, um silicato de manganês, um inosilicato de manganês, e a rodocrosita, um carbonato de manganês também. Então, as duas são caracteristicamente de cor rosa, o enxofre, de aquela cor amarela bem intensa. Então, a gente observa que é um trabalho minucioso que a gente tem que fazer, tá? Não é olhar e tentar classificar, dando um chute, é fazer isso com propriedade. Tá? E aí temos outras características, uma outra muito interessante, que eu até vou falar, é o traço. A gente vai ver que, embora a cor dos minerais elas possam variar de amostra para amostra, o traço não. Mesmo, por exemplo, o berilo, ele tendo uma variedade de esmeralda ou uma variedade de água marinha, que as duas têm cores diferentes, o traço das duas será o mesmo. Então, essa característica é muito interessante, muito importante. E diversas outras aqui. Tá bom? Eu vou até novamente com problema no meu computador. Perdão. Então, e aí o que acontece é que eu queria que vocês observassem que a identificação e a caracterização dos minerais, ela é um trabalho minucioso, requer muita atenção, dedicação, estudo. Eu vou até citar alguns exemplos que algumas pessoas da zona rural aqui de Alegre, no Espírito Santo, o curso de geologia da UFES, ele fica na cidade de Alegre, no interior do sul do Espírito Santo, elas vêm me procurar para poder tentar identificar alguns minerais. Não só Alegre, mas como Jerônimo Monteiro, outras cidades do interior, visto que aqui tem muitas pedreiras, granitóides pós-colisionais, maciços graníticos, enfim, isso não é o assunto do momento, mas muitas pessoas me procuram para fazer uma identificação. Muitas vezes me perguntam se o material que elas estão ali é um diamante, é ouro, e praticamente em todos os casos aí, ou é quartzo, um quartzo bem alino, bem puro, ou é um tipo de pirita, né, um tipo de sulfeto com pirita. E eu acabo levando lá no laboratório essas pessoas, explico as diferenças, esses pequenos macetes, e aí o que acontece é que muita gente acha que a universidade ela é inacessível. Pelo contrário. Então a gente utiliza dessas práticas para também levar isso à sociedade. Então essas pessoas vão sair com esse conhecimento que eu passei e vão tentar aplicá-las no campo, na região em que elas residem. E na nossa região, por exemplo, podem ter muitas ocorrências de pegmatito. E essas pessoas, elas acabam nos auxiliando na questão de novas ocorrências. Então, reparem que aqui nós acabamos fazendo um trabalho de propriamente mineralogia para todos. Tá? Isso não se restringe só a você vir estudar, mas você pode passar esse conhecimento também à população, e o que é muito importante, esse é o papel da universidade. Tá? Então, muitas vezes, o que vai acontecer? A gente vai tentar analisar os minerais, às vezes é um fragmento, vamos citar o exemplo do berilo, aí a gente vai tentar identificar, já não tem o hábito, de repente não esteja, a clivagem não tenha sido desenvolvida, a gente só tenha alguns aspectos para poder identificar. Então, o que a gente faz? Podemos recorrer a outras técnicas, outros equipamentos, como por exemplo, a gente recorre ao microscópio petrográfico de luz polarizado para a identificação desses minerais, propriedades óticas, tá? E a partir dessa interação, né, que a gente observa da luz do microscópio com a cristalografia do mineral, vão ser geradas diversas outras propriedades, como relevo, que está associado geralmente ao índice de refração das substâncias, velocidade de propagação da luz em meios refringentes, ou seja, transparentes, pleocroísmo, birrefringência, sinal de elongação, figura de interferência, ou seja, olha só quantas propriedades eu falei aqui. Propriedades físicas, e agora eu acabei de citar propriedades óticas que vocês vão estudar em mineralogia ótica. Então, repara o rol de situações que a gente observa, que nós temos a nosso favor para identificar os minerais, certo? Então, além disso,
eu gostaria que vocês observassem que eu citei alguns fatores aqui que envolvem a física, como, por exemplo, índice de refração, velocidade de propagação da luz dos cristais. Enfim, lembra que eu falei que a gente teria que utilizar a física, a química e a cristalografia? Elas podem ser interdependentes, mas para o estudo da mineralogia e das propriedades para a identificação, teremos que associá-las, certo? E não só isso também. Nós utilizamos diversos equipamentos para poder determinar ou encontrar características particulares dos minerais, como, por exemplo, o microscópio eletrônico de varredura, costuma-se fazer muitos imageamentos, a microsonda, que auxilia bastante na área da petrologia, determinação de temperatura, pressão, geotermômetros, geobarômetros, na petrologia metamórfica, a difratometria de raio-x, que é bastante interessante para quem vai trabalhar com mineralogia de solos, espectroscopia Raman, ou seja, estudo de inclusões minerais, inclusões fluidas, bastante utilizada na geologia, espectroscopia Mossbauer, que para mineralogia é interessante porque muitas vezes pode caracterizar, determinar a valência de ferro 2, ferro 3 em alguns minerais de argila, já que esse equipamento acaba caracterizando a valência, coisa que a microsonda não consegue fazer. E aí a gente vai misturando e utilizando todos esses processos, todos esses recursos para auxiliar na identificação, caracterização e o detalhamento. Tá? Então, só que nem sempre foi assim. Até a metade do século XIX, a composição química era o principal critério de classificação desses minerais. Não tinha todos esses equipamentos que eu citei aqui para vocês. Não tinha. E, de acordo com esse esquema, né, os minerais foram divididos, classificados, de acordo com o grupo aniônico que era dominante em cada um deles. Aí, por exemplo, silicatos, sulfetos, halóides, vanadatos, tungstatos, arseniatos, diversos outros. Tá? E aí existem boas razões para que essa metodologia ela possa ter sido adotada. E eu vou destacar algumas delas. Né? Minerais que possuem ânion ou grupo aniônico dominante na composição química, o que vai acontecer? Possuem características inconfundíveis e diagnósticos de seus determinados grupos, suas determinadas famílias. Então, essas características elas são mais marcantes que aquelas compartilhadas por minerais que possuem cátion dominante. Tá? Então, minerais que possuem mesmo ânion dominante tendem a ocorrer juntos em ambientes geológicos. Olha só o que eu estou falando, tendem a ocorrer. Não estou dizendo que ocorre. Tá? E essa classificação mineralógica corresponde muito bem à classificação química utilizada para os compostos inorgânicos. Tá? Então, a partir desses estudos da química é que a mineralogia progrediu. Por outro lado, vinha o estudo da cristalografia, ou seja, da geometria, da física associada também a isso. Misturando esses três conceitos, a gente teve o surgimento da mineralogia. Tá? Então, dessa forma, a gente não tem que se basear apenas nas particularidades da composição química, mas também na estrutura interna dos minerais, ou seja, cristalografia. Então, todas essas características, ambas as características, elas conferem também as propriedades físicas desses minerais. Todos aqueles ali que eu citei como exemplo, hábito, clivagem, dureza, cor, por aí vai. Agora, para a nomenclatura dos minerais, é até interessante porque muita gente pergunta, né, como é que faz essa classificação, por que tem essa divisão. Então, aqui, geralmente, os minerais eles recebem, no final, ita, ou seja, alexandrita, malaquita, hematita, cuprita, e por aí vai. Claro, tem algumas exceções, quartzo, ouro, diamante, espinélio, enxofre. Tá? Para rochas, utiliza-se mais o termo, a terminação ito, granito, quartzito, pegmatito, arenito, siltito. Tem algumas exceções, mármore, folhelo, calcário, hornfels. E para fósseis, pode ser utilizado a terminação it, tá? Amonite, bastante conhecido, vocês vão ver muito no curso. E aí, a nomenclatura dos minerais. Elas vêm de diversas fontes, homenagens, lugares, propriedades físicas. Eu, quando comecei a estudar,
principalmente a mineralogia, o que me incentivou a continuar o curso de mineralogia com mais gosto foi a própria mineralogia. Eu adorava, amava ficar olhando a origem dos nomes dos minerais. E olha só, isso me ajudou muito a conhecer, memorizar e fazer as relações desses minerais. Então, até hoje em dia, eu tenho esse projeto que relaciona essas sociedades antigas com os minerais e a gente vê, né, dessa relação do porquê isso me ajuda bastante, reverbera até hoje para mim no meu conhecimento, na minha profissão. Então, por exemplo, tem o mineral que eu olhei lá e falei assim, arfvedsonita, nossa, que mineral estranho. Aí eu fui, pesquisei, vi que era uma homenagem a um químico, um professor químico sueco, que era Johan August Arfvedson, e ele foi responsável pela descoberta do elemento lítio, então ele acabou tendo essa honraria, acabou recebendo um mineral devido ao nome dele, pelas contribuições que ele deu na química. Mas o mineral arfvedsonita, na verdade, ele não tem nada de lítio. Na verdade, ele é um anfibólio, né, um silicato de alumínio, sódio, magnésio hidratado. Então, para quem. Então é interessante a gente olhar essa questão da classificação, mas às vezes não tem alguma coisa a ver. Então, para quem está iniciando aí a vida na geologia, até mesmo na química ou na ciência dos materiais, mas eu estou dizendo aqui na mineralogia especificamente, pode ser interessante essa curiosidade dos nomes para começar a se acostumar com os próprios minerais, tá bom? Aí eu botei algum exemplo aqui, né, como por exemplo a cor cianita e albita, já até citei esse exemplo aqui, que a cianita não é caracteristicamente um mineral azul. Tem exemplares que são de outras cores, verde, acastanhado, incolor, tá? Mas a maioria delas, as cianitas, as principais ocorrências são azuis, os materiais gemológicos também, branco, albita, né, vem do latim. Composição química, calcita, argentita, olha só, argento, né, prata, tá, sulfito de prata aqui. Pode ter relacionado também a propriedade física, o mineral barita, esse sulfato de bário, que ele é bem pesado quando a gente vai trabalhar nos laboratórios, inclusive eu mostro a diferença da barita para outros materiais, e aí, né, os alunos eles acabam observando esse peso, fluorescência, fluorita, a questão da morfologia, octaedro, octaedrita, né? O octaedro é uma forma geológica que ela tem 8 faces, são como se fossem 2 pirâmides, uma voltada, uma com a base colada na outra. Entre aspas, parece um balão, tá? Não gosto que eu utilize esse termo de balão, mas ajuda bastante a identificar. Mas o termo correto, octaedro, tá? E aí caracteriza a octaedrita, esse óxido de titânio, certo? Que aí pode ser relacionado também a titanita, forma de cunha, ou localidades, ou aragonita, na Espanha, Aragon, Epson, epsomita, o sulfato de magnésio hidratado. Até mesmo, como eu falei para vocês, ali você tem aquele exemplo que eu achava bem estranho, o arfvedsonita, a gente tem essas personalidades aqui, ó, esse poeta alemão, para goetita, Alexandre II, Alexandrita. Então, e toda essa caracterização dos nomes dos minerais me fez aí ter essa afinidade pela mineralogia. Então, aí vocês vão ter que descobrir uma maneira que o trabalho fique mais prazeroso. Isso é muito interessante para o nosso desenvolvimento profissional. E por falar nessa questão da química e da nomenclatura, algumas das denominações elas são baseadas principalmente nos grupos aniônicos presentes, que dá aí todas essas classes dos materiais inorgânicos. Por exemplo, temos os elementos nativos, aí cerca de 20 elementos que ocorrem na forma não combinada, ou seja, eles ocorrem de forma pura. Aí temos bastante comuns aqui, eu até tirei essas fotos da internet, elas são muito boas, tem muitos sites, redes sociais que têm páginas e perfis com fotos bastante interessantes, pode ser uma boa prática de estudo, por mais que eu tenha falado que não dá para estudar mineralogia apenas por foto, mas dá para fazer sim uma observação, dá para fazer algo que leve vocês a ter o maior domínio, tá bom? Mas é necessário o estudo no laboratório para poder identificar os minerais.
certo? Vou deixar bem claro isso aqui. Aí eu fiz como exemplo, ó, botei uma etiquetinha dele, botei aqui o nome, cobre, o elemento químico, a origem, o lugar que eu coletei, o lugar onde eu extraí isso, tá? Então, são geralmente divididos nos grupos dos metais, semimetais e não metais. Aí temos exemplos aqui, né, do não metal enxofre, 2 exemplos de metais. Aí temos os sulfetos, uma combinação de vários metais com enxofre, às vezes pode ser selenetos ou telurietos, tá? Então temos um exemplo aqui, uma combinação de 2 sulfetos, né? Perita sulfeto de ferro e a galena sulfeto de chumbo. Temos os sulfossais, esses materiais, esse grupo é bastante raro, embora tenham bastante representatividade em número, em quantidade de minerais diferentes, eles são mais raros. Então, aqui pode ser uma combinação de chumbo, cobre, prata, antimônio, arsênio, bismuto com enxofre, ou seja, a gente acaba classificando como sulfetos duplos uma combinação do enxofre com um metal e um semimetal. Os óxidos, aí tem uma variedade para poder classificar, que eles podem ser simples, múltiplos e possuem algum metal em relação com o oxigênio. Eu citei 2 exemplos, como a hematita e a bruquita. Os haloides, aí são os cloretos, brometos, iodetos, fluoretos, tá, dos grupos químicos halogênios. Aí eu tenho aqui, por exemplo, a fluorita, e aqui tem 2 cristais, né, de sal, uma halita inclusa em um cristal de silvita. Os carbonatos, essa família que é bem grande, bastante interessante para a gente estudar na mineralogia, e aí cujo possui o radical, esse radical aqui CO3-2, esse -2 aqui vai ser interessante para poder fazer uma combinação com cátions, que aqui nesses exemplos, né, nesses 2 primeiros exemplos, eu botei carbonatos de cobre hidratado, mas a gente tem outros grupos, como por exemplo o grupo da calcita, onde todos os minerais eles são do sistema trigonal, certo? E a rodocrosita faz parte desse grupo, ou o grupo da aragonita, onde todos os minerais são do sistema ortorrômbico. Nitratos, aí tem o nitrato de sódio ou salitre do Chile, aí todos eles têm um radical, e observem aqui ó, a combinação para ligação com o cátion. Fosfatos, eu peguei um exemplo da piromorfita, né, um fosfato de chumbo e cloro. Os sulfatos, peguei 2 exemplos legais, a selenita, sulfato de cálcio hidratado, e a calcantita, que é um mineral inclusive venenoso, ele é um dos mais bonitos, mas ele é venenoso, tem que tomar cuidado com ele. E diria para vocês, um dos principais grupos de classificação, dos principais grupos de formadores de rochas, os principais grupos em termos de quantidade e variações de minerais, que são os silicatos. Então, eles possuem aqui ó, os tetraedros de silício, aos quais fazem combinações com os cátions, e a partir daí a gente tem uma subdivisão, é possível observar essa subdivisão dos silicatos, como por exemplo, nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, ou de cadeia simples ou de cadeia dupla, filosilicatos, tectosilicatos, a partir do grau de polimerização, ou seja, do compartilhamento do oxigênio entre os tetraedros de silício. Aí eu até citei alguns exemplos aqui, que são bem bonitos, como por exemplo, olivina, epidoto, esmeraldas colombianas, que são muito famosas, as opalas australianas. Aqui no Brasil, a gente consegue encontrar a turmalina paraíba, que, na verdade é uma gema descoberta num distrito de São José da Batalha, nos domínios territoriais lá do município chamado de Salgadinho, na região metropolitana de Patos, lá no estado da Paraíba. E essa pedra é interessante, esse mineral é interessante porque em 1980 foi com esse primeiro achado desse mineral, ele já passou a virar febre. Então, com 8 anos após do início da atividade, ele já era muito conhecido, já foi muito explorado. E também pode ser chamado até de turmalina azul, acabou conquistando o mercado internacional, principalmente virando moda na Europa. Então, a raridade, a cor, aí vou até falar das propriedades físicas, o brilho desse mineral, eles são os principais responsáveis pela alta cotação dele,
Então, grifes como, por exemplo, Dior, Tiffany, H. chegam a vender essas joias, uma peça dessas joias, assim, por até, né, valores absurdos, né, R$ 1.000, às vezes milhões, por apenas um único exemplar, tá? Então, aí eu estou citando alguns exemplos. Claro, a gente tem uma diversidade de minerais, mas os petrográficos, eles acabam sendo os mais importantes para a gente. Então, vou falar também da questão das coleções dos minerais. Como é que manda uma coleção para isso? Eu não estou conseguindo aqui. Peraí que tem alguém que Pessoal, por favor, desligar o microfone. Tem alguém que está com o microfone ligado. Então, eu vou continuar aqui, tá, gente? As coleções dos minerais, elas são bastante importantes para a gente poder levar todos esses conceitos que foram explicados para os alunos, para a sociedade. E eu vou até citar algumas dicas de que a gente pode fazer para poder montar uma própria coleção. Então, por exemplo, o nome do mineral é interessante sempre caracterizar a fórmula, a localidade, o nome do coletor ou do doador. Muito importante também citar a fonte do local que foi retirado. Se tiver o autor, né, no caso aqui eu estou utilizando uma foto, cita também. E aí, há a possibilidade de se criar um livro de registros. E isso é interessante para que vocês possam até explicar essa história. E aí, fazendo essa conexão entre as coleções e os minerais, eu vou falar do Museu de História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo, que é um museu que eu sou o curador. Vou tentar englobar algumas dessas coleções, alguns desses minerais que eu tenho nessas coleções, e também fazer algumas caracterizações com a interação com a sociedade. Então, basicamente, o nosso museu aqui do Sul do Estado do Espírito Santo, é o único museu de história natural do Espírito Santo, de todo o Espírito Santo. E o mais interessante é que ele foi construído a partir desse esforço gigantesco desses professores, tem mais alguns também que participaram, tá? De diversas áreas, como biologia, geologia, não é só a mineralogia e geologia, mas tem muitas outras áreas. Tá? Então, a luta para a gente conseguir um espaço e para instalar o museu foi muito grande. Então, tentamos em diversos lugares, até que a gente conseguiu um pequeno espaço num hall de um auditório e ficamos lá por muitos anos. Depois, conseguimos migrar para um espaço maior, com salas de exposições amplas, reserva técnica, laboratório, secretaria, área externa para realização de eventos, oficinas, e muitas dessas amostras e peças dos acervos, elas foram doadas, coletadas ou construídas pelos próprios professores e curadores, ou seja, tiramos esse museu do zero, foi apenas por esse esforço, apenas não, né? Foi por todo esse esforço desse grupo de professores. Então, aí, para provar que a gente, vou até fazer uma citação aqui, a gente não é balbúrdia, a gente trabalha muito e muitas vezes tiramos do nosso próprio bolso, tiramos do nosso próprio material, da nossa coleção particular, para poder levar isso para a sociedade. Tá? Então eu vou falar rapidamente aqui como a gente trabalha com a mineralogia, a geologia desse museu. Na verdade, ele começou como um trabalho de extensão, e aí muita gente acaba menosprezando a extensão, mas como eu já disse para vocês, ela é extremamente importante nessa conexão entre sociedade e entre universidade, para a gente divulgar e propagar o conhecimento científico. Tá? E aí, ele tem sido uma vitrine, não só para o departamento de geologia, mas para a UFES em geral e para todo o estado do Espírito Santo. Então a gente tem outras coleções, como paleontologia, zoologia, botânica, parasitologia. A gente tem a nossa coleção de geologia. Na verdade, a gente tem essa vitrine, mas temos outros materiais que estão nas reservas técnicas, e com o tempo nós vamos trocando esses materiais. Fazemos também construção de maquetes. Temos até o exemplo dessa maquete do Caparaó, que ela inclusive foi feita para que pessoas cegas ou de baixa visão pudessem observar também. Inclusive no museu tem um trabalho de geologia inclusiva, geociências inclusiva, na verdade, que
também construímos materiais para que pessoas de baixa visão, pessoas cegas, possam ter esse conhecimento. E não só isso, a gente ensina isso para as pessoas videntes, ou seja, pessoas que podem ver. E essas pessoas podem propagar esse conhecimento, ou seja, achar essa questão da inclusão algo natural. E é o que tem que ser, certo? Então, nós fabricamos diversos materiais, como, por exemplo, aqui, né, a estrutura interna da Terra com texturas diferentes. Ensinamos Braille, temos uma técnica bem especial para isso, com esse jogo de células, gravuras com alto relevo. Isso ajuda bastante no entendimento e na propagação das geociências. Então, nós preparamos diversos trabalhos lá, como preparação de monitores, até mesmo associamos a pesquisa e a ciência com a extensão e divulgação dos eventos. Então, nós temos aí, né, todos os alunos participando, né, a questão dos monitores, aí nossos trabalhos de campo, não só da geologia, mas da paleontologia, da botânica, da parasitologia, para fazer coletas. Aí, claro, eu vou puxar mais o lado da geologia. Desenvolvemos diversas oficinas, incluindo para pessoas cegas com deficiência, porque a visibilidade, a geologia e a mineralogia, ela tem que ser para todos, certo? E com isso, nós estimulamos a sociedade a desenvolver essa prática do estudo, do amor pela ciência, pelas ciências de um modo geral. Tá? Então, nós já estamos até bem famosa aqui no Espírito Santo, sempre a TV Gazeta, né, que é afiliada da Rede Globo, ela vem sempre querendo fazer uma entrevista, visitações de escolas, com diversas atividades, palestras, e o que acontece é que nós recebemos, em média, aí 2.000 pessoas, 2.000 visitantes por evento e mais de 3.000 por ano. Pode parecer pouco, mas para uma cidade de 10.000 habitantes, que é Jerônimo Monteiro, isso é bastante representativo. Além de que, leve em conta que as cidades do interior, elas não têm uma área, um espaço de cultura, elas não têm um espaço de lazer para a sociedade. Então o museu acaba se transformando não só num centro de conhecimento, de propagação do conhecimento científico, mas também aí de um espaço de cultura, de lazer para essas pessoas, certo? Então, a gente vê aqui que o público-alvo a gente faz principalmente para os estudantes. Os nossos objetivos é de propagação da ciência. Temos diversos materiais, atuação de alunos e monitores. Então, nós temos aqui, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Aqui no ensino médio, estou vendo aqui que, na verdade, são as fotos dos meus alunos, são alunos de geologia da UFES. Aqui está errado, selecionei a foto errada, mas não tem problema. Eles acabaram de sair do ensino médio, então está válido. E aqui as nossas oficinas, o desenvolvimento, a interação com as crianças é bem interessante. Então, olha só que legal a gente falar desse conhecimento de mineralogia e geologia desde a infância. Eu queria muito ter tido isso. Então, nós temos aí, né, alguns objetivos também, mostrar algumas variedades gemológicas, minerais, estudos gemológicos, enfim, a gente pode ter uma diversidade de coisas. Aí eu estou citando um exemplo de uma oficina de gemologia que a gente fez. Então, levamos todas as amostras para eles, explicamos o que eram os materiais lapidados, a diferença entre as classes dos minerais, silicatos, óxidos, fosfatos. Claro, isso aplicado a um público já com o nível de estudantes do ensino médio. Então, gemas sintéticas, a diferença de pedras polidas, materiais aplicados à gemologia, então a diversidade dos materiais que levamos. Nós temos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, a nossa coleção, e para associar isso com as crianças, nós tentamos utilizar também das práticas que são bastante acessíveis a ela, como o desenho, os cartoons, os desenhos animados, que inclusive, né, até é surpreendente, mas a gente já encontra na cultura uma diversidade desses nomes aí. Tem até um desenho que fala sobre essa variedade dessas gemas, é bem interessante. Então, a gente levou todo esse material para tentar fazer essa relação com o público infantil. Eu vou deixar aqui, tá Alice,
Se vocês quiserem fazer um print, se vocês quiserem escrever e entrar em contato com a gente, para quando vocês vierem nos visitar, se vocês passarem pelo Espírito Santo, vierem visitar a região do Caparaó, passarem por Cachoeiro do Itapemirim, aqui perto da cidade de Jerônimo e Alegre, por favor, venham visitar o nosso museu. Certo? E aí, eu deixei como se fosse uma atividade no Instagram. Na verdade, o que eu queria fazer com vocês era apenas uma brincadeira, mas que a gente pudesse aproveitar todo o conhecimento da mineralogia. Então, deixei lá alguns stories perguntando sobre os minerais. E aí vou explicar. Vou botar as fotos que eu pus lá e cada um deles separadamente. Aqui, botei esse mineral. Na verdade, era porfirita. E olha o que aconteceu. A maioria confundiu com quartzo. E ficou complicado, né? Por quê? Quando a gente já olha o mineral é incolor, tem aqui algumas características de desenvolvimento de prismas, a gente já começa a suspeitar que é um quartzo. Não estou recriminando ninguém, tá, gente? A gente está tentando entender como funciona isso. Mas eu até fiz essa opinião de pesquisa e realmente eu também confundiria com quartzo. Só que a gente podemos atentar por algumas coisas mais específicas, como a cristalografia. Olha como a cristalografia vai fazer diferença agora. Não sei se vocês repararam que na figura, essa primeira figura aqui, ó, eu pus com a vista de cima, consegue dividir em 4. Tem 4 faces aqui. Talvez na foto ficasse um pouco mais difícil. E como eu já comentei com vocês, não devemos identificar minerais somente por fotos. Mas, em algumas situações, é possível fazer. E quem vai nos ajudar é a cristalografia. Olha só, a gente observa, então, que tem 4 faces aqui. Então, um desenvolvimento de um prisma aí quadrático, ou seja, já remete a um mineral do sistema tetragonal. Então, a porfirita, no caso, ela é um mineral até da classe bipiramidal de tetragonal, e por essa foto já poderia excluir a possibilidade de ser quartzo. O próprio topázio também que eu tinha colocado lá, vamos voltar aqui, já também exclui essa possibilidade, porque o quartzo é ortorrômbico, e a halita, que é cúbica. Então, só pela cristalografia, já elimino todas essas possibilidades. Outra coisa interessante é isso daqui, não sei se vocês perceberam. Tem uma quebra, só que essa quebra é perfeita, ou seja, clivagem na seção basal, ou seja, no plano 001. Então já eliminaríamos o quartzo novamente, porque quartzo não tem clivagem. Ah, tudo bem, o topázio ele tem clivagem, também é na seção basal, daria para confundir, mas ele é ortorrômbico. A halita é cúbica, tem outros planos de clivagem. Não é só um plano de clivagem, tem mais planos de clivagem. Então, olha como a cristalografia auxiliou para a gente na identificação. Esse mineral aqui, esse é muito fácil. Nós temos aqui um mineral do sistema hexagonal, de cara já dá para ver, ó, vou dar logo a resposta. Se vocês conseguem ver o desenvolvimento de um prisma com uma seção hexagonal. E poderíamos até eliminar os outros, como por exemplo a turmalina, ele é trigonal, o corindon também, e o topázio, ele é ortorrômbico, certo? E se a gente tivesse no laboratório, daria para ter alguma diferença entre o topázio, turmalina, berilo e corindon? Todos esses minerais têm a dureza bem alta, então ficaria um pouco difícil até de identificar. O mais coerente seria a cristalografia e tentar observar algo relacionado à clivagem. Poderia ajudar bastante. A cor, nesse caso, pode ser um aspecto de diferenciação também. Lembrando que turmalina pode ter várias cores. Então, teríamos que fazer uma análise um pouco mais detalhada para chegar nessa conclusão. E tem o outro mineral, pois outro do sistema hexagonal, que é a apatita. Olha aqui. Na foto, dá para perceber que tem 3
3 faces que são desenvolvidas aqui, eu acho que eu botei mais, e é só imaginar os outros complementos que está por trás da amostra. Então, daria para imaginar que também é um mineral do sistema hexagonal. E olha aqui, já eliminaríamos a fluorita, que é do sistema cúbico, já eliminaríamos a cianita, que é do sistema triclínico, e eliminaríamos o piroxênio, que ele pode ser tanto ortorrômbico quanto monoclínico. E também a questão da clivagem. Não sei se dá para observar uns, entre aspas, riscos aqui ao longo da amostra. Ela tem uma clivagem que não é tão perfeita, né? No caso, ela é até descrita como uma clivagem má ou clivagem ruim, do berilo uma clivagem um pouco melhor, a da apatita é uma clivagem perfeita, ou seja, esses planos quebram com maior facilidade, na apofilita, perdão, e na apatita, olha o que acontece. A clivagem ela não se desenvolve tão bem assim, mas tem. E a clivagem basal, na seção 0001, ou seja, são 4 dígitos para poder caracterizar. Lembrando que os minerais do sistema hexagonal ou trigonal, eles têm 4 eixos cristalográficos, A1, A2, A3 e o eixo cristalográfico C, que está a 90 graus de todos esses outros eixos. Então, olha como a cristalografia ela me dá subsídios para poder identificar e classificar os minerais. E falando de clivagem, né, a fluorita vai ter clivagem cúbica, a cianita vai ter 2 planos de clivagem a 90 graus, igual aos piroxênios. No caso da apatita, apenas 1, e na seção basal, 0001. Ok? Então, fácil também de identificar. Agora, poderia ser difícil em relação ao berilo, já que ele é do sistema hexagonal. Eu nem botei apatita e berilo junto, porque realmente poderia causar essa confusão. Tudo bem que as 2 amostras são bem características, mas os 2 são do sistema hexagonal e tem clivagem basal. O que teríamos que fazer para identificar? Por foto não daria. Teríamos que tentar, pelo menos, utilizar o canivete, já que a apatita tem dureza 5 e o berilo tem dureza 8. Então teríamos que fazer o teste de qualquer maneira. A foto não ajudaria. Esse outro mineral, bastante interessante, ó, a galera foi até bem, 153 respostas para ele, é a estaurolita. E o que fez o pessoal acertar foi a geminação. Essa geminação em forma de cruz característica, ou seja, comuns, né, bastante comuns, esse tipo de geminação por penetração nos planos 032 ou no plano 232, tá? Um pouco desse brilho resinoso dá para observar também. O desenvolvimento desse hábito prismático, então dá para a gente caracterizar, né? A estaurolita é um mineral bastante comum, um nesosilicato de ferro, alumínio hidratado, e as outras opções aqui seriam basicamente impossíveis da gente identificar. Na verdade, a gente diferenciar. Aí pus outra estaurolita, não satisfeito com a estaurolita geminada, botei uma estaurolita que não estava geminada, logo em seguida para ver se a gente conseguia observar essa diferença. No caso, é um dos indivíduos aqui. Não tem o complemento da cruz. E olha o que acontece. Ó, hábito prismático. Tá? A gente vê uma combinação de faces que eu até botei aqui. Né? Ou seja, essa combinação de face 1, 0 aqui, com ângulos grandes, aproximadamente 130 graus, entre as faces 0, 1, 0, a face 0, 0, 1, tá? E a face 1, 0, 1. Então, isso acaba desenvolvimento, exatamente essa facezinha aqui, ó, ela costuma desenvolver bem aqui. E outra característica interessante é que é o mineral do sistema ortorrômbico, ou seja, eixo cristalográfico C, eixo cristalográfico B, eixo cristalográfico A. Os 3 com dimensões diferentes, mas a 90 graus, ortogonal, eles estão ortogonais uns aos outros. Então, daria para perceber que é um mineral do sistema, deixa eu voltar aqui, do sistema ortorrômbico. Então, os outros minerais já também seriam do sistema ortorrômbico, tanto a estroncianita, a estibnita e a estefanita, o que causaria confusão. Só que a estroncianita, ela geralmente é acicular e costuma desenvolver padrões radiados com geminação em 1, 1, 0, que vai conferir a ela um aspecto pseudo-hexagonal.
vai tender a ter outras formas externas, o que não condiz com a forma cristalográfica interna. Então, mas geralmente também ocorre em cores brancas, cinzentas, e na maioria das vezes transparente, na maioria das vezes não, sempre transparente a translúcida. Então já eliminaria a estroncianita por causa disso. Stibnita, sulfeto de antimônio, já está no nome dela. Então, mineral também ortorrômbico, como eu já disse, só que vocês observariam brilho metálico. E a stefanita é do grupo 2 sulfossais, minerais bem raros, tá? Também com brilho tendendo a metálico. Se a gente tivesse no no laboratório esses 4 minerais aí, daria facilmente para identificar, tá? Até porque, por exemplo, a stefanita tem dureza bem baixa, na casa de 2,5, 2, 2,5. Já a staurolita, 7, 7,5. Então, fácil de identificar. O traço também. O traço da stibnita é um traço de cor cinza, cor de chumbo. O da stefanita é um traço preto. Olha só, muitas propriedades que a gente pode diferenciar os minerais. Esse daqui botei bem facinho, quartzo. Facílimo de ser identificado. Tá? O quartzo ele é um tectosilicato. Ele tem um alto grau de polimerização, ou seja, tem um compartilhamento de todos os oxigênios nos tetraedros de silício, como a gente viu na parte da química. Então, tem o quartzo alfa, que ele pode ser do sistema cristalográfico trigonal, da classe trapezoédrica. Olha só o sistema cristalográfico ajudando a gente. Ou quartzo beta, hexagonal, divisão trigonal, trapezoédrica, tá? Então, olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver, perdão, hexagonal, trapezoédrica. Não sei se vocês conseguem observar, mas também tem o desenvolvimento de 3 faces e o complemento seria nas faces que estão de trás. Forma um prisma hexagonal, o que já excluiria novamente a porfirita, que, como eu já disse, é do sistema tetragonal. Já excluiria também o topázio, que é ortorrômbico, e já excluiria, obviamente, o diamante, que é do sistema cúbico. Só por essa foto aqui, ó, a gente vê o desenvolvimento do prisma de 6 lados. Beleza, já conseguimos identificar. Outra coisa importante, interessante, um macete para o quartzo, é que ele desenvolve estrias na horizontal, certo? Essas estrias, na verdade, elas são defeitos, né, cristalográficos que, no momento de crescimento do cristal, muitos minerais desenvolvem. Então, nós observamos aqui que também, né, auxiliando na cristalografia, esses prismas terminados, geralmente por uma combinação de romboedros, de repente mais fácil de ver pela foto aqui, mas olha só, eu até tentei jogar a luz para que vocês observassem essas estrias. E essas estrias, elas estão desenvolvidas perpendicular ao eixo cristalográfico C, que é esse eixo daqui. No caso de turmalina, a estria é desenvolvida paralela ao eixo cristalográfico C, de maior elongação de face do cristal. Aí vamos passar para a turmalina, que foi fácil de ser reconhecida. Primeira coisa que a gente pode observar na turmalina para reconhecer bem é olhar para a base dela. Ela vai tender a formar essas feições triangulares, eu vou dizer assim, tá? Na verdade, são terminações nesses prismas trigonais, ou seja, esses triângulos de base, vamos dizer, tá? Então, é fácil também de ser reconhecida. E olha só, estrias, deixa eu ver se eu pus aqui na foto, estrias paralelas ao eixo cristalográfico C. Então, também facílimo de ser reconhecida. A cianita, olha só, esse daqui foi um mineral que realmente deu problema, inclusive ficou quase em último lugar. Mas o que levou à confusão, talvez? Botei os polimorfos da cianita, a silimanita andaluzita, as 3 aluminosilicatos, botei uma calcita aqui, só para tentar confundir com o hábito de um romboedro, mas, na verdade, a cristalografia novamente ia ajudar. Por quê? A calcita do sistema trigonal, como eu já falei para vocês, vai desenvolver uma tendência de hábitos romboédricos. Até mesmo a clivagem dela vai levar a essa caracterização. Uma vez que ela tem clivagem, desenvolve 3 planos de clivagem não ortogonais entre si. Silimanita, sistema ortorrômbico. Andaluzita, sistema ortorrômbico. Cianita era a única triclínica.
só aplicar, já que o sistema triclínico ele tem A de tamanho diferente de B, de tamanho diferente de C, e todos três são posicionados dentro do cristal de forma que não fiquem a 90 graus. Então parece, olha, um paralelepípedo, digamos, anórtico. Parece que ele está todo inclinado, todos os lados dele, que você olhar, vai estar inclinado. Aí uma característica básica de um sólido desenvolvido pelo sistema triclínico, e essa amostra da cianita fazia isso. Talvez fosse a única informação interessante para observarmos essa característica, tá? E não fiquem só cismados com as cores. Aqui parece uma cor mais escura, né? Parece que, mas ela é azul, essa amostra é azul. Mas nós podemos ter ou observar outras cores para a cianita. Como eu já mencionei a vocês, pode ser até incolor, pode ser verde, pode ser amarelada. No caso aí tem um exemplo da cianita preta que é bem comum também. Só para a gente ir terminando aqui, a gente tem a pirita. Ó, então, calcopirita, ouro, arsenopirita, botei 3 minerais que confundem bastante com a pirita, 2 por causa do nome, e um deles, o ouro, por causa da cor e do brilho. E por que seria pirita e não seria os outros minerais? A começar, novamente, a nossa resposta vai ser cristalografia. Tá? Então, a pirita, sendo um sulfeto de ferro, aí, ela é do sistema cúbico. Olha essa parte dessa amostra, desenvolvendo esses cubos. Ou da classe, do sistema cúbico da classe, ou ela pode desenvolver cristais da classe diploédrica. Olha aqui. Então, botei essas duas amostras juntas para não haver confusão. Então, já por essa questão de geometria, já vai nos remeter ao sistema cúbico. Ou seja, calcopirita já estaria eliminada, porque é tetragonal, classe escalenoédrica. Arsenopirita também já estaria fora, monoclínica, fora. É arsenopirita, o sulfeto de arsênio, estaria fora também. Sobraria para o ouro e para pirita. Só que o que me daria essa característica seria o desenvolvimento dessa classe, cristais na classe diploédrica. Só que o brilho do ouro, a cor do ouro, ela é muito mais intensa também do que o que é mostrado pela pirita. E se a gente tivesse no laboratório, se nós tivéssemos no laboratório para poder identificar essas amostras? Então, a arsenopirita, a pirita, a calcopirita, elas têm uma tendência de traço preto, né? No caso, a calcopirita tem até um traço um pouco mais esverdeado. Mas o ouro não, ele vai deixar um traço dourado. Então, só por aí você consegue diferenciar todos esses minerais. Olha só, para mim, parece hoje em dia que é muito clara essa diferenciação. Por quê? Eu fico sempre estudando, sempre pegando com muito detalhe em propriedades físicas. Eu não tento olhar e classificar. Isso é um erro muito frequente dos alunos que estão começando, das pessoas que querem rapidamente identificar o mineral. Não façam isso. Olhem propriedades, analisem com calma. Olha só, 2 exemplos para mostrar. Temos mais um que é a fluorita. Parece que tem mais outro ainda, mas temos a fluorita. Então, para começar, ela é diferente em termos de cristalografia das outras opções. A fluorita é do sistema cúbico da classe hexaoctaédrica também, nos quais os cristais eles podem se apresentar em formas de cubo ou em formas de octaedro. Lembra daquelas pirâmides que estão coladas nas bases, que eu comentei com vocês, entre aspas, aquele balãozinho? Então, é esse caso que iremos utilizar. E ela tem uma característica que vai ajudar muito a gente, que é a clivagem. Olha aqui. O que formou? Essa forma que não remete a um octaedro, isso é um octaedro. Se vocês observarem, estou dando a resposta. Se vocês observarem, toda ela é, entre aspas, quebrada desse jeito, clivada
dessa forma. E aí o que acontece? Apatita, hexagonal. Água marinha e esmeralda, as duas são berílios. Hexagonais também. Sem contar que a apatita, os berílios aí, água marinha e esmeralda, só tem clivagem em uma direção. E olha quantos planos de clivagem foram desenvolvidos nessa amostra. Só sobra a fluorita. Então, fácil de identificar. Cristalografia novamente, ajudou. E o último mineral, botei como mineral bônus, nós temos a vanadinita. Me surpreendi, o pessoal até acertou, mas acredito que muita gente não tem ainda ouvido falar nesse mineral, tá? Que é um vanadato de chumbo e cloro. E ele é do sistema hexagonal. Opa, olha só esse cristal. Olha esse daqui, um hexágono perfeito. O que já faria eliminar alguns deles, como por exemplo o topázio imperial. Muita gente pode se enganar por causa da cor, mas o topázio imperial, os topázios, eles são do sistema ortorrômbico, granada, sistema cúbico. O que elas desenvolvem, na verdade, muitas vezes são cristais dodecaédricos. Então forma aí, ou cúbicos, mais comum dodecaédricos. E a vanadinita, que inclusive dá para observar essas cores, a tendência da vanadinita com essas cores vermelho forte, vermelho alaranjado, e esse brilho resinoso a adamantino. Não sei se vocês perceberam que o brilho é diferente das outras amostras, que a gente estava acostumado a ver, ou um brilho metálico ou um brilho vítreo, mas agora surgiu algo diferente. Então, essa atividade que eu tentei fazer para tentar explicar os minerais, para poder desenvolver, tá certo? Vou falar rapidamente das referências que eu utilizei. Então, aqui eu estou trabalhando bastante com essas questões históricas para o desenvolvimento daquele projeto que comentei com vocês, da Associação dos Minerais com as Sociedades Antigas. Então, na National Geographic, ela disponibilizou pela plataforma do CAPES todas as revistas desde 1888. Então, vocês podem lá acessar e deve ter diversas informações, diversas paisagens que vocês podem utilizar nas aulas de mineralogia, nos trabalhos, nos cursos que vocês vão fazer. Então, podem utilizar, vou deixar depois o link na descrição. Utilizei também essa página, esse canal do YouTube que se chama Egiptarhotep. Eu tirei todas as informações dos minerais relacionados ao Egito Antigo. As minhas referências, que são minhas bíblias, aí a ciência, o manual dos minerais, do Klein e do Dutrow, e o manual de mineralogia do Dana, e o livro de cristalografia. Esse livro é muito legal, muito interessante, para quem está iniciando. As informações passadas são muito, muito didáticas. E outros sites de referências que eu utilizei para poder tirar algumas fotos ou algumas informações. Tá? Páginas da internet que são bastante interessantes para visitar, dar uma olhada, até mesmo fazer algum trabalho relacionado a algumas fotos bonitas, boas, interessantes dos minerais. Aí botei duas aqui, o Geology Wonders e Amazing Geologist. E basicamente é isso. Aí obrigado a todos que participaram, todos que assistiram, o pessoal da UFOP, da UFES, vocês devem ter comparecido em massa, das outras universidades. Não estou conseguindo ver aqui no chat a interação de vocês, porque a página aberta para mim é só da minha apresentação. Deixei aqui um pouco das nossas atividades desenvolvidas lá no nosso laboratório de mineralogia, aqui dando aulas, analisando as amostras, eu organizando minhas bagunças de minerais, enfim. O que eu gostaria, então, era ter compartilhado esse conhecimento com vocês, essa experiência. Espero que tenha sido bastante proveitosa. Até montei essa apresentação pensando nos calouros, nas pessoas que estão começando o curso de geologia ou para o público que quer aprender, tá certo? Então, é isso. Ei, Rodson,
Parabéns aí pela palestra. Agradeço muito, né? Foi muita informação, assim, importante que você trouxe aqui pra gente. Liga o seu vídeo aí na câmerazinha do lado do telefone. Eu não sei mexer, tem eu o não sei nem microfone. tirar. Peraí. Tem o microfone, Eu tô vendo aqui. Eu não sei, eu deixei desligado, eu nem vi. Deixou. Como é que eu Mas saio não da tem problema não, apresentação? porque a apresentação Como é que eu saio daqui? paralisa ela. É onde que é? É aqui? Tá aí, apresentar, você para Terminar a a apresentação. Tá na minha cara, eu não vi. Isso. Peraí que abriu um negócio aqui de vídeo. Deixa eu sair aqui. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Eu tô aparecendo? Não. Não tô aparecendo? Eu fiquei a Não. apresentação inteira. Poxa. O pessoal tá elogiando aqui a sua palestra. Aí aqui que liga, ó. Peraí. Ativar câmera, não é isso? Eu desativei, Isso. peraí. Ativar câmera. Essas. Eu acho que ativou agora. Agora eu tô aparecendo? Isso, agora tá aparecendo. Poxa. Então, muito obrigada pela sua palestra, né? Foi muito instigante, né? Acredito eu. Acho que a mineralogia é uma área, né? Que quando a gente pensa, quando a gente começa, por exemplo, acho que é a primeira disciplina que a gente vai ter aquele contato mesmo, como você falou, né? Que a gente vai ter as aulas práticas, que vai para o laboratório, e além de tudo, eu acho que a pergunta que todo geólogo, né, já teve, até mesmo antes de formar, quando as pessoas descobrem, né, que você está fazendo o curso de geologia, né, são 3 perguntas, né, o que é, para que serve, né, e quanto que custa. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente começa a ver na mineralogia, né, acho que todo mundo vai passar por isso, quem não passou, quem está no início aí do curso, né, vai passar por algum momento por isso, não é isso? Outra coisa também que eu queria comentar aqui, né, sobre o Muses, né, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, é muito bacana, e todos os museus, assim, em si, mas eu fiquei, quando eu pude lá, né, participar do projeto, principalmente essa questão daquele projeto de inclusão, me marcou muito, né, porque eu ainda não tinha tido contato aqui em Ouro Preto, a gente ainda, né, não tem, agora que vai começar a ter, e então, assim, muito importante, né, esse trabalho que você faz aí para o Espírito Santo, né, que é o único museu que a gente tem lá, que tem aí, né, e também quero te parabenizar. Então, é isso, se quiser, né, só comentar alguma coisa, mas parabéns mesmo, gostei muito, acredito que, né, os alunos, eu até não comentei aqui, eu comentei até na palestra da Maria, que essa foi uma área que ganhou, né, dentro das pesquisas que o PET Geologia fez com os alunos, que eles tinham mais curiosidade, né, de saber. Que orgulho! Então, então eu acho que atendeu bem, né, espero que tenha atendido as expectativas deles, né, para eles conhecerem que é uma área muito ampla, né, então é só para eles conhecerem um pouquinho para ver o que eles podem esperar aí pela frente. Sim, Alice, basicamente foi aquilo que eu comentei quando eu estava explicando sobre as sociedades, as civilizações antigas, que a mineralogia ela chama muita atenção. Isto. Então, isso não é de agora, já é desde os primórdios. Isso. Então, como eu disse, as propriedades físicas, cor, principalmente cor, o brilho, a forma, muito chamativo. Inclusive, é até uma moeda de troca se a gente for pensar na gemologia, por conta dessa vasta questão de cor, de brilho, enfim, temos uma diversidade de materiais que podem ser aplicados não só para o campo da gemologia, mas também para os recursos minerais.
E é por exemplo, aqui na UFOP, a mineralogia, né, vários cursos fazem mineralogia, né, a química, a engenharia de minas, a engenharia metalúrgica, dentro da engenharia civil tem uma disciplina, né, que é a geologia aplicada à engenharia civil, que aborda a mineralogia, a engenharia ambiental, então é uma matéria que é base, né, para várias áreas, e é muito importante, né, então isso também, né, tanto é que tem até alunos aqui de engenharia de minas, né, que também participaram, e que para eles também é uma área muito importante, porque toda a parte, né, de tratamento de minérios, a parte da lavra, tudo, né, os minerais vão influenciar. Na próxima palestra a gente vai ver um pouco mais sobre as rochas, né, e aí eles vão entender também mais a respeito disso. Eu tentei fazer uma apresentação de uma forma mais simples, para que os calouros, já que esse era o intuito, pudessem entender, pudessem participar. Não sei se ficou bem entendível, porque eu já tenho esses conhecimentos bem sedimentados dentro da minha mente. Então, eu não sei se... Porque eu devo ter utilizado alguns termos, escalenoédrica, bipiramidal. Então, eu sei que causa um certo susto. Mas olha só, a ferramenta de cristalografia que nós podemos utilizar para identificar os minerais, para tratar com as propriedades. Então, quando vocês fizerem cristalografia, estudem bastante, já sabendo o que virá pela frente. É verdade, é muito importante. Exatamente. É outra área. Não, então é isso, Rodson, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos aí que participaram, né, que ficaram aqui também até o final. Na próxima semana, a gente terá a palestra, né, que o tema vai ser, a gente vai falar mais, entrar mais no mundo das rochas, né, e que vai ser com o professor Leonardo Alckmin. E é isso, agradeço a todos e agradeço você, Rodson, mais uma vez, por disponibilizar, né, seu tempo, passar todo o seu conhecimento, e foi muito engrandecedor aqui para a gente, para o nosso projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de todos, se cuidem, aproveitem esse momento para estudar, perguntar, participar de todos os outros eventos online que estão acontecendo, e qualquer coisa vocês podem me perguntar, podem me procurar. E como eu disse, a mineralogia, a geologia, ela é para todos. E isso inclui, obviamente, vocês também. Então, só me procurar, tá bom? Grande abraço para todos e tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.